ilustríssima senhora advogada, doutora Agostina Paes, da Argentina, foi vítima de uma monstruosa fraude processual no Rio de Janeiro, com a finalidade de a torturar psicologicamente, assediá-la sexualmente, humilhá-la e de a extorquir 60 salários mínimos, a título de caução judicial. Essa ilustríssima senhora, doutora Paes, sem o direito de defesa, tendo uma advogada cometendo descarado crime de patrocínio infiel para agradar as autoridades brasileiras, recebeu péssimas orientações jurídicas dessa sua advogada para se incriminar inocentemente. Então essa digníssima senhora argentina, doutora Paes, foi vítima de um processo fraudulento, com falsas acusações, em que foi injuriada, caluniada e difamada, representando uma das maiores podridões judiciais no Brasil. Tudo começou quando ela caiu na besteira de vir fazer turismo no Brasil, mas que se deu muito mal devido ao covarde racismo xenofóbico nazifascista contra os argentinos. Se deu muito mal pelo simples fato de ser de nacionalidade argentina, em que sofreu perversos ataques racistas xenofóbicos no Rio de Janeiro, mediante calúnias, difamações, extorsão e gravíssimas fraudes processuais. Essa digníssima senhora argentina teve a sua prisão manifestamente ilegal e, em seguida, foi criminosamente extorquida, com base em falsas acusações judiciais de racismo contra ela. Foi dado um falso flagrante de racismo contra essa digníssima senhora, que foi presa ilegalmente e impedida de deixar o Brasil, com o uso de uma tornozeleira eletrônica, em um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro. Foi vítima de fraude, juntamente com seus amigos, na cobrança abusiva de uma conta que foi superfaturada do seu real consumo realizado no bar, pelo simples fato de ser mulher e principalmente de ser de nacionalidade argentina. O Brasil é um país muito cristão, que adota a Bíblia como guia de fé cega, em que promove a extremada misoginia bíblica, resultando em um crescente aviltamento e capachismo das mulheres, como seres inferiorizados e desumanizados, consequentemente, aumentando assim o número de crudelíssimos feminicídios. A Bíblia é um conjunto de livros patriarcais baseados em culturas tribais da antiguidade, em que desumaniza completamente a mulher, para a condição de total submissão à suposta supremacia sexual masculina, para fins capitalistas selvagens, de escravizar a mulher na opressão da mão de obra gratuita nos serviços domésticos. Os ataques contra as mulheres, em denominá-las de pessoas que gestam, têm como vingança chamar os homens de pessoas que dão o rabo para receber toques prostáticos, dividindo a sociedade pelo ódio de gênero. Isso provoca a desastrosa desarmonia social, por causa da perversa opressão do capitalismo selvagem contra as mulheres em suas atividades domésticas. No caso da Argentina, a digníssima senhora doutora Paes, vítima dessa perversa opressão capitalista religiosa, a cobrança contra ela estava bem superior ao valor real do consumo realizado por essa indefesa e desprotegida vítima da macacada capitalista religiosa do Bostil. Essa senhora, ilustríssima doutora Paes, começou a protestar contra esse abuso racista xenofóbico e misógino bíblico, sendo ainda vítima de agressões imorais da parte desses macacos cariocas racistas xenofóbicos e misóginos bíblicos. Mesmo diante desse absurdo criminoso, xenofóbico e bíblico, essa digníssima senhora pagou a conta com valores falsos, superfaturados, que os macacos cariocas estavam violentamente a extorquindo. Ao sair do bar, ela foi ridicularizada pelos macacos ranhosos desse bar, ao ponto de tocarem em suas partes íntimas, em abusiva agressão e importunação sexual. Essa advogada ficou em pânico, fazendo gestos de macaco para os macacos bandidos desse bar de Ipanema, no Rio de Janeiro. Depois desse fato ser publicado pela imprensa, a macacalhada do Bostil começou a publicar na internet insultos e ameaças à integridade física dessa ilustríssima senhora, doutora Paes, de forma covarde e tacanha, devido ao racismo xenofóbico de grande parte dos macacos brasileiros contra os argentinos e de repugnante misoginia bíblica. Em nome da honra e da dignidade, imploramos vivamente e encarecidamente para que a senhora argentina, doutora Paes, retire com urgência o seu pedido de desculpas apresentado aos macacos do Rio de Janeiro, para que seja anulado plenamente esse pedido de desculpas. Obviamente que macacos do Rio de Janeiro são os que devem pedir desculpas para a senhora argentina doutora Paes pelos crimes hediondos bíblicos cometidos contra ela, apenas por ser mulher e por ser de nacionalidade argentina. Chamar brasileiro de macaco não é crime de racismo de forma nenhuma. Não é crime mesmo. Isso é invenção dos macacos raivosos e ranhosos. Um motivo lógico de chamarmos muitos brasileiros de macacos é que boa parte da população se identifica como machos alfas e como fêmeas beta. Macho e fêmea é um termo biológico para designar animais, e o animal mais próximo do ser humano é o macaco. O resultado de se igualar a um animal macho dominante
dominante do rebanho ou da manada, resulta em escravidão sexual e, por fim, em feminicídio religioso. Outro motivo de chamarmos muitos brasileiros de macaco é que existem robustas provas científicas de que a média do quociente de inteligência da população brasileira é inferior ao nível de inteligência do macaco. Inclusive, muitos estão em situação cognitiva muito abaixo da de macaco. O maior quociente de inteligência de macacos gorilas está em 95, que é bem superior à média dos brasileiros, que é de 82. Segundo o mapa mundial da International QI Test do ano de 2026, existe 86 países no mundo com média de quociente de inteligência superior à da população do Brasil. Entretanto, existe uma diferença muito grande do poder cognitivo das pessoas de uma região para outra no Brasil, porquanto o Brasil é um país de dimensões continentais e o melhor indicado seria fazer o teste de quociente de inteligência por cada região no Brasil. Para observar o nível de inteligência dos brasileiros de uma região para outra, eu fiz o seguinte teste. A França, que foi a base da pesquisa, observei o tempo de duração das pessoas usando o caixa eletrônico, na época em que o povo fazia uso desse recurso eletrônico no lugar dos telemóveis. A pesquisa foi realizada em um caixa eletrônico do La Poste, na cidade de Savigny-sur-Orge da região parisiense, em uma fila de etnias europeia, asiática e africana, tendo uma média de 4 minutos de duração para cada pessoa usuária desse serviço bancário eletrônico. A mesma pesquisa fiz em Curitiba, no Shopping Estação, em um caixa eletrônico do Banco do Brasil, com uma fila de pessoas apenas de etnia europeia, com uma média de 9 minutos de duração para cada pessoa. A mesma pesquisa fiz em Água Branca, no estado de Alagoas, no Banco do Brasil, com uma fila de pessoas de etnias europeia, africana e de pardos, com uma média de 20 minutos de duração para cada pessoa usuária desse serviço bancário. A mesma pesquisa fiz em Paulo Afonso, na Bahia, no Banco do Brasil, que havia 2 filas quilométricas de etnias europeia, africana e de pardos, que eram totalmente incapazes de usar o caixa eletrônico do banco. Em cada fila, havia uma bancária fazendo as operações para esses clientes mentalmente incapazes ou inaptos. Isso significa que a população nordestina precisa ter maior ajuda e apoio social do governo federal por concentrar em um maior quantitativo de macacos, ou em situação cognitiva bem abaixo da de macacos. Inclusive, por razões humanitárias de solidariedade humana, os macacos deveriam gozar do direito de ter grande reserva de vagas nas universidades e em concursos no serviço público. Outro sim, a classificação do sangue humano tem o nome de um macaco de laboratório, que é o fator RH, que significa a abreviatura de Jesus, que foi o nome de um macaco, doador de sangue para coelhos. Grande parte da população nordestina migrou para Rio de Janeiro e São Paulo. Essa foi a razão pela qual a digníssima senhora, doutora Paes da Argentina, ter sofrido perverso racismo xenofóbico e misógino bíblico, com maior facilidade por parte de macacos do Rio de Janeiro, que inclusive, geralmente os argentinos sofrem perverso racismo xenofóbico e misógino bíblico da macacada em suas vindas ao Brasil com apoio das autoridades brasileiras, principalmente na prática de crimes de extorsão contra os argentinos e contra as argentinas. Como vingança, os taxistas e comerciantes argentinos fazem o mesmo contra os brasileiros. Entretanto, existe uma forma violenta e criminosa de racismo, que é o etnocentrismo, ou seja, ridicularizar as culturas alheias ou desumanizar as etnias alheias são comportamentos criminosos que merecem ser combatidos severamente pelos direitos penal, civil e trabalhista. Nesse caso, chamar outro de macaco, se referindo à cor da pele, é de um absurdo criminoso atroz que merece punições severas. Não existe provas de que a argentina doutora Agostina Paes, ao chamar os cariocas de macacos, se referiu à etnia dos seus agressores.